Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do MCast. Todos os assuntos agora para você na íntegra e muitos convidados especiais. E hoje nós estamos aqui com o Ederson Machado, um grande amigo de várias datas, né, Ederson? Verdade. Seja bem-vindo. O Ederson, que é enfermeiro, terapeuta de casal e família, sexólogo e ele é especialista na saúde da mulher. Ederson, que prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção, assim como nossos encontros, né? Sempre a gente está desbravando alguma coisa. Seja muito bem-vindo ao nosso MCast. Adriana, é um prazer para mim estar aqui, poder compartilhar aquilo que eu vivo em consultório, aquilo que eu vivo em palestras e principalmente levar as pessoas, né, que é o nosso assunto de hoje, que é muito importante, como a gente tem que ter conhecimento em tudo que diz respeito à nossa vida, não é verdade? É verdade, principalmente nas crianças, né, Ederson? E hoje nós estamos sofrendo aí uma evolução muito rápida. Eu acho que é uma vantagem, mas também é um sofrimento. A tecnologia, agora a física quântica do 6G, você já está sabendo, inteligência artificial, tudo aqui para trazer uma soma, mas também desqualificar muitas situações na vida cotidiana, principalmente na geração de crianças que está vindo. Essa que já está pegando, né, essa inteligência artificial, essa geração 6G, e a gente quer saber assim, você como terapeuta, você acha que essa introdução tão rápida dessa tecnologia, desse avanço dessa tecnologia e da ciência, ela vai prejudicar de um tempo recorde essas crianças agora? Eu acho extremamente perigoso. E eu estava no chat GPT e como é perigoso, né? Aquilo que era para a gente desenvolver o nosso intelecto, por exemplo, eu dei aula em faculdade há muitos anos. Hoje você quase que faz uma monografia. E aí? E voltando para as crianças, a questão, se uma criança de 7, 8 anos, Adriana, digitar sexo no Google, vai sair tudo que é inapropriado para a idade dela. Eu tenho 49 anos. Quando eu era adolescente, o acesso à pornografia era muito difícil. As antigas locadoras, né, tinha a sala lá no canto, que tinha aquela parte privativa, até trabalhava-se com esse cuidado. Hoje está na palma da mão. E qual que é a minha preocupação? Os pais estão dando celular para as crianças e não estão dando conta do que as crianças estão acessando. Esse ponto, infelizmente, é prejudicial à evolução da tecnologia ao alcance das crianças. Olha só, Ederson, você falou algo que é muito sério. O Google, ele já ouve, né? O celular, você já teve essa experiência? Não precisa nem digitar. Não, a gente fala que eu preciso escrever um livro sobre tal assunto, você vai abrir o celular, aparece lá vários anúncios já para você. Uhum. Então, essa tecnologia que está assim, ao redor das nossas crianças, e você falou algo muito sério, né? Acesso à pornografia, isso está muito acessível às nossas crianças. E eu gostaria que você falasse pra gente um pouco dessa massa de criação que tem influenciado as crianças na pornografia, qual o perigo disso e a erotização infantil. O que acontece? Os pais hoje em dia estão trabalhando muito. Uma das formas das crianças darem paz aos pais é deixar o celular com eles, ou as próprias crianças mesmo já têm o celular dela, 9, 10 anos. Eu estava vendo um estudo americano de crianças com 10 anos já viciadas em pornografia. Olha que gravidade isso. E qual que é o impacto disso? Ela não tem uma cognição ainda para compreender aquilo. A pornografia, ela traz um impacto tão grande na vida da pessoa, porque o nível de excitação é muito alto. E quando uma pessoa, uma criança, ela não tem uma experiência sexual, ela não tem nenhuma formação para isso, e ela começa a consumir aquilo, para ela aquilo que está vendo é verdade, sendo que a pornografia é um mundo fake. Então vamos pegar uma hipótese. Menino de 10 anos, ele vê lá uma cena de um cara fazendo sexo de uma forma muito forte, violenta, e a mulher está gemendo de prazer. Aquilo é fake, mas para ele aquilo é excitante e é verdade. Quando ele for ter uma experiência sexual, o que ele acha? Mulher gosta disso. Então ele vai com aquela mesma performance que não é real
e compromete aquela relação. Sem falar se ele conseguir. Porque o nível de excitação vai tão alto, que libera substâncias no organismo que tornam-se viciante, mas quando ele vai ter uma prática sexual com a parceira, ele não consegue atingir aquele nível alto de prazer. Sabe o que acontece? Ele tende a ter um comprometimento, uma disfunção erétil ou uma ejaculação precoce. Os malefeitos da pornografia. Se a gente for para o campo dos adultos, tem homens que estão tão viciados em pornografia que eles não procuram mulher. Porque a excitação da pornografia é muito maior em relação à parceira. Olha que gravidade que é isso. É uma bomba emocional para uma criança, menino e menina. E a tecnologia, infelizmente, trouxe isso. Mas os pais têm que ficar de olho. Tem que vasculhar o que essa criança está vendo. Tem criança que consegue manipular os pais muito forte. E aí a gente vai de encontro a outros fatores. Erotização de criança. Sua menina já está grande, né? 20 anos e... 20 anos. A Sofia está com 10 anos. A coisa mais linda da criança é ela ser criança. Então, você pega uma criança vestida de mocinha, de menininha, de jovem. Crianças com a roupa muito curta. E aí? Quem compra a roupa dessas crianças? Um batom muito extravagante é o momento para isso? As crianças, elas são guiadas pelos pais. Aonde estão esses pais? Qual é a finalidade? Que música que essas crianças estão escutando? Aqueles batidão que denigra a mulher de cima e baixo? É isso que está... Não dá nem para ouvir, né? Quando ouve, é para denigrir. É senta, senta, senta. É daí para pior. Então, essas crianças, elas estão trabalhando, estão sendo influenciadas por uma erotização incompatível com a idade delas. Aí é bonitinho, vai namorar a menininha, e não é época disso. Criança é para ser criança. Mas, infelizmente, na prática, a gente vê muito disso. Os pais não estão atentos. Olha a roupa que a tua filha está vestindo. Será que essa roupa... Porque quando a criança está com uma roupa que é insinuosa, o que ela pode despertar? Infelizmente, a gente não sabe o que está acontecendo às pessoas. Quantos pedófilos, quantas pessoas que estão ao nosso redor, o maior índice de pedofilia é dentro de casa de abuso. É na família. E aí? Então, aí é minha preocupação. Ederson, o que acontece? A influência do sistema hoje musical, né? A indústria musical tem feito isso. Nós temos aí hoje o que as crianças têm mesmo. Você falou uma coisa certa, os pais, eles são mesmo os responsáveis por toda a consequência, né? A consequência desse erro, a consequência dessa erotização, porque acham bonitinhos. Tem vários vídeos lá no meu Instagram que eu posto sobre isso. Eu vou a casamentos, eu vou muito a casamentos. E assim, a gente vê na pista de danças, na hora que passa assim que o povo já bebeu um pouquinho, as crianças que estão no casamento lotam para poder dançar o funk do casamento. E as músicas são realmente assim super pesadas e as pessoas acham que essa é a forma de se divertir nesse tempo, né? E essa educação, essa influência maligna, né, o Ederson, porque quanto mais jovem a criança, quanto menor, mais influenciada ela está sendo. Não só pela indústria musical, mas pela moda. Vamos falar de algo que está em alta, tipo a Barbie, né? A Barbie essa semana está em alta. O padrão físico da Barbie hoje é totalmente diferente já do que a sociedade está qualificando certo ou errado, porque hoje a sociedade ela também está deturpada. Mas essas crianças, porque eu brinquei de Barbie até 15 anos, sabe? Eu não tinha a influência de querer ter o cabelo da Barbie, de querer ter a roupa da Barbie ou de ter o corpo da Barbie. E hoje a gente vê homens e mulheres lotando os shoppings, que é o que eu estou vendo, cheio de crianças junto, todo mundo junto, para poder ver o filme ou simplesmente ver a cor rosa, né? E a gente já tá vendo as críticas aí que esse filme, ele deturpa a mulher, né, a relação familiar, e é muito sério. E os pais precisam voltar. Ederson, e como fazer os pais voltarem? Só complementando a questão da Barbie, eu não tomei nota ainda do filme, mas eu vi que a indicação é de 12 anos. Por que 12 anos? Por que não é livre? Estamos falando de
uma boneca? Por que 12 anos? Então isso aí já me preocupa. A gente vai falar de valores, né? Eu costumo dizer muito, às vezes eu estou com o meu cliente no consultório e falo assim, me empresta o seu celular iPhone de última geração que você tem. A pessoa, não, eu não tenho. Eu falo, mas empresta, eu quero o iPhone de última geração. Não tenho. Então, se você não tem, ela fala, eu não posso te dar. Então, a gente só pode dar o que a gente tem. A questão é essa, é a construção dos pais, valores. E a gente precisa buscar isso, né? A igreja, nós somos ambiente igreja, vamos voltar um pouco para isso. A igreja precisa investir, né? Investir em palestras, em terapeutas, convidar pessoas para poder falar mais sobre os pais, porque os pais, eles estão desnorteados, eles estão sem saber, eles têm os filhos, igual você disse, a terceirização, né, da responsabilidade, porque precisa sair, precisa trabalhar, mas quer ocupar aquele lugar de falta com um presente, ou ser mais sem limites. E isso é contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, andando no caminho, ao se deitar, ao se levantar, sentado à mesa. E isso tem sido preocupante. Por quê? Porque os pais têm deixado de ter filhos e criar filhos. Né? E esses pais, eles não... A geração 90, você acha que a geração 90, eles perderam, assim, foi nessa geração que eles estão... Daí pra frente, eu creio. Mas passou muito rápido. Rápido. Você falou uma coisa que eu amei, e é bíblico. Ensinar no caminho, e não o caminho. É os pais juntos. Eu estou muito feliz, Adriana, porque a igreja está fazendo um movimento muito bom em abrir a mente para conversar sobre sexualidade, sobre sexo. Estava demorando. Muito. Estava demorando. Eu vejo um movimento crescente que, ao pontapé inicial aí, eu vejo muito pelo pastor Cláudio Duarte, porque ele deu voz. Por mais, por exemplo, eu sou mentorando o pastor Josué Gonçalves, ele já trabalha isso há 30 anos, mas o Cláudio Duarte trouxe uma linguagem popular, com brincadeira, porque é necessário para falar de coisa séria, ele tem muito conhecimento, então a partir daí começou esse movimento, e tem que trabalhar na igreja. Esse mês de junho agora, mês dos namorados, então eu e a Jéssica, nós fizemos muitos encontros, onde como é maravilhoso poder, no primeiro momento, falar para os pais, porque os pais são a base, e depois atingir os professores para chegar nas crianças, justamente para trabalhar esses valores, resgatar isso, porque família é projeto de Deus. Família, o casamento foi construído por Deus, Deus que idealizou o casamento, não foi ninguém. A Bíblia começa um casamento e termina um casamento, e a sexualidade faz parte do casamento, faz parte do relacionamento e, consequentemente, das crianças. E qual é a importância de discutir a sexualidade com as crianças? Primeira coisa, para a criança ter a ideia sobre a leveza do assunto. Porque quando a gente fala de sexualidade, o sexo está dentro da sexualidade. Mas sexualidade é a nossa forma de enxergar as circunstâncias, de como eu me relaciono com o outro, sobre como eu me vejo, como eu me sinto bem, como eu amo e como que eu sou amado. Isso, a sexualidade, ela perpassa por isso. E aí entra na questão de assuntos sexuais. Por que é importante conversar com as crianças? Justamente para as crianças justamente para as crianças elas terem a informação correta e não distorcida. Porque você vai aprender em algum lugar, ou em casa, ou com um colega, ou na internet. Qual seria a educação mais viável? Mas aí vem uma questão. Como eu vou falar de sexo com meu filho se para mim é tabu? E na escola, né? Hoje a gente está entrando aí dentro da cartilha da ideologia de gênero, e nós precisamos fazer com que a igreja entenda que não é tabu falar sobre sexualidade para as crianças, porque nós somos também educadores. E assim, ao seu ver, qual é o responsável mais importante para poder falar sobre sexualidade para as crianças? O educador, o professor, a igreja, os pais? Quem? A educação começa em casa, a igreja começa em casa, a escola começa em casa, é em casa. Os pais. Por quê? Os pais têm que falar com as crianças, porque aqui nós vamos ter duas conotações. Uma, caráter educativo, e outro, que é o levar dos pais para o filho. E os filhos sentirem abertura com os pais.
Isso é fundamental. Porque se meu filho confia em mim e ele tem informação correta, e querendo ou não, os pais, eles são a primeira referência para os filhos, o ideal é que saia de casa. A criança tem que sentir, meu pai e minha mãe trata isso com leveza. Imagina uma criança com 6 anos, papai quer sexo. Shhh, não fala isso não, menino. Não, não é. Você começa a reprimir ali, sabe o que acontece? Ele já vai ter uma ideia, é algo que não é bom. Na minha época não podia se falar. Não se falava. Eu me casei sem saber. Sem poder falar isso na igreja, nada. Eu só me lembro da informação seguinte: depois que você se casar, não fique comentando a sua vida com os outros. Eu não sabia nada. Então, ou seja, você já vai desinformada. Já vai com uma desinformação muito grande. Então, em casa deve começar. Então, qual que é a indicação terapêutica que eu dou para os pais? Está com dificuldade em falar com os filhos? Você precisa trabalhar isso com você, porque você tem dificuldade em lidar com isso. Se o pai tem dificuldade em falar, ele tem dificuldade em lidar em algum ponto. Aí a pergunta é, que dificuldade é essa? Porque o sexo tem que ser leveza. Olha que coisa interessante. Quando você vai trocar uma fralda de uma criança de 3 anos, quando ela faz cocô, a criança vai colocar a mão, tira a mão daí que é sujo, tá sujo. O que tá sujo? Nós entendemos, enquanto adultos, que não pode ter contato com o cocô. Mas a criança, o que é? É a pepeca dela, o pipi, que é sujo, que não pode colocar a mão? Olha como é que às vezes a gente faz algo sem intenção, mas qual o impacto que isso pode gerar naquela criança? Não explicar por quê, né? Onde, o quê. E assim, mas como nós podemos abordar, nós pais e os pais que estão nos vendo, abordar esse assunto de uma forma mais leve? Esse pai, você está querendo dizer que o pai que tem dificuldade de falar, ele precisa buscar um tratamento ou ele precisa começar a falar? Porque quem começa a falar, como diz o ditado, não sei se você vai concordar, quem dá o primeiro passo sai andando. Sim. É o seguinte, se isso é muito tabu para os pais, ou para o pai ou para a mãe, eles não vão conseguir. Agora a pergunta é tabu por quê? E qual a interferência desse tabu na vida? Imagina uma mãe que é muito infeliz sexualmente falando. Imagina uma mãe que está com problemas de desejo. Imagina um pai que está sofrendo com uma ejaculação precoce. Como é que ele vai querer conversar com isso sobre o filho? Entende? Porque primeiro passa por nós. Só que o complicado, as pessoas têm muita dificuldade em buscar ajuda. Então, primeira coisa, deixa eu ver como eu estou, fazer uma autoanálise, buscar uma ajuda profissional, sim, para até ajudar a como dizer e vou além. E, de repente, o pai ou a mãe vai descobrir tanta coisa que precisa trabalhar com ele. Segundo ponto, abordar de forma leve e nunca mentir. Você pode omitir, mas nunca mentir. Porque se você mentir para a criança, você está perdendo, você está quebrando ali uma confiança que ela poderia estar estabelecendo com ele. E qual é a forma? Forma leve dentro da linguagem dela. Primeira coisa, quando a criança, tem criança que vem questionar, como é que eu vim ao mundo? O que é sexo? Devolve a pergunta, o que é sexo para você? Me fala o que você entende disso. Através do entendimento da criança, nós vamos explicando ela. E o explicar, educar e alertar é os 3 objetivos. Porque ao mesmo tempo que você começa a explicar a criança sobre questões que envolvem sexo, ali você vai alertar ela sobre os perigos da pedofilia, do abuso. Porque o que o pedófilo faz? Ele joga culpa na criança. Ao invés da criança gritar para os pais, contar o que está acontecendo, ela tem medo. Então a criança tem que sentir. Então, nós, como pais, temos que antecipar esse fato. Ah, não, Ederson, mas meu filho nunca vai ser abusado. Infelizmente, a gente não sabe. Porque é igual você disse, é dentro, né, do âmbito familiar. Mas tem a idade certa para falar com essas crianças? Ou é à medida que ela já pergunta? As crianças, o ideal é que isso ocorra até 10 anos. 7 a 10 anos, a criança já está querendo explorar muita coisa do mundo, está na escola. Com 4 anos, a criança tem uma percepção de mundo. Ela já tem uma percepção maior. Mas de 7 a 10 anos, essa criança ela vai precisar dessa informação. Então, se você vê se essa criança não está questionando, tenta, pelas beiradas, ver que informação que ela tem. Mas elas vão falar, as crianças estão muito espertas. Elas têm muito mais informações que nós tivemos. Sim, é isso que preocupa. Por quê? Porque a escola hoje está se preocupando em educar os nossos filhos. Entendeu? Essas matérias mais importantes que seria para
para criança e adolescente, né, se formar português, o básico, matemática, história, geografia, elas estão sendo retiradas de pauta para entrar uma educação sexual, mas de forma deturpada, onde as pessoas que estão escrevendo isso querem doutrinar as nossas crianças. Ederson, que conselho como terapeuta você dá para nós pais, ao descobrirmos que as nossas crianças estão sendo doutrinadas por professores e a escola, o que devemos fazer? Bom, tá atento ao que a escola está passando, material da escola. Quando você vai conversar com a criança sobre sexo, quando a criança te questionar sobre sexo, primeira pergunta, aonde você escutou? De repente, um coleguinha falou, pai, eu vi na televisão, ou a professora falou. Aí a gente tem que ter muito tato, não reprima essa criança. Como é que foi, filho? Me conta. Vamos ver qual é a informação que ela tem. E aí, de acordo com a informação que ela tem, aí sim, conversar junto à coordenação da escola, qual é o conteúdo que eles estão passando. Essa o conteúdo, exemplo, menino não nasce mais menino. Nasce com o órgão genital, o pênis, mas não será dito que é um menino. A menina não nasce mais menina, ela vai nascer um bebê com órgão genital de menina, mas ela pode querer não ser. Aí a professora está ensinando isso porque agora já tá virando lei. Como nós pais que temos princípios conservadores vamos trabalhar na cabeça da nossa criança, que nós ensinamos macho e fêmea, biblicamente falando, e como lidar com isso? É uma briga que os pais têm que comprar. Porque são valores. Uma das coisas que as crianças têm que ter muito discernimento é os valores dos pais, para quem é pai cristão, os valores que vêm do cristianismo e trabalhar a questão do preconceito. Por exemplo, o meu filho, eu não jamais posso ensinar ele a trabalhar essa questão do preconceito, que existe muito. Mas não, em contrapartida, aceitar tudo. Então, os pais têm que trabalhar com os filhos. A educação vem de dentro de casa. Não quer dizer que o que vem de lá de fora está certo, não. Entende? Nem tudo. Os filhos têm que ter noção disso. Filho, nem tudo que você escuta lá fora é verdade segundo os nossos valores, por causa disso, disso, disso e disso. Então, é fortalecer dentro de casa. E por isso é importante falar sobre o sexo o mais rápido, né? Muito, muito importante. E tem uma piada que é a coisa mais ridícula, mas é verdade. Eu conto isso. 2 menininhas de 7 anos conversando na escola. Aí uma fala assim, fiquei sabendo que o Joãozinho está masturbando lá no pátio. Aí a outra pergunta, o que é pátio? A dúvida dela é o que é pátio. Masturbando ela já sabe. Sabe? Então, assim, muita informação. Verdade. Sim. Incompatível. Nossa, olha, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente sabe que a gente está entrando dentro do elo da perseguição e os nossos filhos, eles precisam estar enraizados, né? Para poder, igual você disse, não criar o preconceito, mas ter o conceito formado. Né? O conceito formado de que Deus criou macho e fêmea e o que passar disso é procedência maligna. Mas você acha que essas crianças que nós vamos doutrinar, né? Doutrinar falando a verdade para elas, devem bater de frente? As crianças... As crianças. Com quem? Com os professores ou com o coleguinha. Porque o coleguinha vai impor a opinião dele à professora. Você acha que é cabível isso? Eu acho que não. Eu vejo, eles podem se posicionar para não se sentir invadido. Mas tentar invadir outro, eu acho deselegante. Eu vivo isso, meu filho. O Theo tem 7 anos e ele tem uma concepção muito forte sobre Cristo, sobre Deus. E às vezes ele fica tentando, filho, um coleguinha, ele não tem a mesma visão que a gente espiritual e está tudo bem. Ele é seu coleguinha, não entra nesse mérito porque ele não tem a maturidade. Então eu acho que é perigoso estimular a criança, não. Tenha a convicção da tua fé. Qual a orientação dos pais para os filhos? Qual que é? Tenha a orientação da tua fé, a tua convicção, segundo a palavra, mas você tem que provar para ele. Agora, isso não diz respeito ao coleguinha. Você não pode querer que o coleguinha tenha a mesma concepção. Então, o que eu estou mostrando para ele ali? Não aceite tudo. Não quer dizer que você tem que engolir tudo.
Mas também não quer dizer que você queira que o outro vá engolir aquilo que você acredita. Você acredita e pronto. Não tem problema isso. O que vai vir, nem tudo que vem de fora, é uma verdade pra gente. Entende? Porque vai virar um embate que não vai ter causa. Não vai ter um resultado eficiente. Hoje, a gente está falando também sobre pedofilia. Antigamente, os nossos pais deixavam a gente ir na casa dos nossos tios, na casa dos nossos avós, podia dormir na casa dos amiguinhos. Hoje tá bem perigoso isso, né? Adriana, nós somos acostumados sem celular, né? Incomunicável na rua. E hoje os filhos estão de apartamento. Eu tenho muito medo. Porque eu não sei quem está do outro lado. Em 5 segundos você comete um abuso. Então, a educação sexual serve para isso. Eu estava conversando com a Sophie, eu e a Jéssica. E detalhe, o ideal são os pais conversarem. Agora, no extremo, se o pai não conseguir, a mãe chama uma pessoa da família que tem essa abordagem, mas os pais estejam juntos. Tá? Só voltando aqui. Então, tem que educar. Eu falei, filha, você não pode sentar no colo de ninguém, ninguém pode chamar para um canto, ninguém pode te pedir para mostrar uma parte do corpo. A parte do seu corpo, somente quem pode ver são os seus pais e o médico quando os seus pais estiverem juntos. Pai, mas como é que eu vou saber? Ela perguntou, pai, como é que eu vou saber se é abuso ou se não? Se não é, eu falei, você vai sentir mal. Você vai sentir mal. Por exemplo, quando o seu primo te coloca no colo, seu primo é muito mais velho, eu gosto muito do Rafa. É diferente. Quando uma pessoa te colocar no colo e se sentir mal, desce. Sai de perto. Fala com o pai, fala com a mãe, fala com o adulto. Então, os filhos, o ideal é que esteja debaixo dos nossos olhos. Infelizmente, a gente não sabe. Pedófilo não tem uma etiqueta. Não. E são pessoas agradáveis, pessoas de família. Tem pai que deixa os filhos muito... É muito interessante que, às vezes, os pais olham aquela criança se tocando e a criança está lá com 5, 4 anos. Minha criança está masturbando. Isso não é uma masturbação. Porque a masturbação é uma erotização consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. A criança está descobrindo as sensações prazerosas da vulva e do pênis. Então, ela não tem uma consciência erótica. Então, os pais, eles pensam, eles agem de acordo com o pensamento deles. Mas entender que aquilo é natural. Aí vem como conduzir. Mas qual é qual a idade de consciência? Não, a partir na pré-adolescência que essa criança já vai ter uma consciência. Já sabe o que é masturbação. Ela já sabe. Então pode continuar. Mas aí a criança, ela tá ali com 4, 5 anos, ela tá se tocando. Tira a mão daí, não pode. Isso é feio. O que eu já estou mostrando para ela? Eu já estou castrando ela ali, já estou podando ela ali com algo que não pode. Isso pode comprometer ela lá na frente. Aí essa mesma criança, papai, o que é sexo? Não fala sobre isso nunca mais. Já estou criando nela, que a gente chama de crenças limitantes, já estou proporcionando para ela, que a gente chama de crenças limitantes, que vai comprometer a sexualidade dela lá na frente. Então, saber que isso, converse com essa criança, mostre para ela que, olha, é normal, cuidado onde você está, a questão da mão suja. Então, a gente não está falando de, não, isso vai, faz mesmo, não é isso. Mas, às vezes, ela assim, era tão inocente que ela faz isso perto de outras pessoas. Os pais ficam escandalizados. Isso é uma fase que vai passar. Só não entenda que isso não é um processo erótico. É um processo de manipulação de uma área sensível e oriental. Porque, às vezes, ela vai fazer isso na rua, na escolinha, na creche, que ela não tem noção. Então, o pai tem que educar isso. Não é que não... Isso é natural, é mostrar que é natural. Não é que não, Esse podcast vai ser o melhor de todos. Isso não é que não pode, é que vai acontecer. Então, você vai, filho, cuidado, você já conheceu a sua parte, as pessoas vão estar olhando. Lembra que o papai falou lá atrás, ninguém pode ver. Então, ela tem que entender o que é público e o que é privado. Não tem como fugir dessa fase. Não, isso vai acontecer. Eu acho que eu tenho um tabu ainda, viu? Acho que eu tô com vergonha, é sério. Porque, tipo assim, né, isso agora vai se tornar uma orientação, vai rodar outras pessoas. Meu Deus do céu, então não podemos, temos que ensinar, né? Porque a gente sempre fala, não pode se ver. Vou falar por mim, tá, Ederson? É algo que me constrangeria. Sim. Eu nunca vi minhas filhas fazerem. Minha educação foi outra. Posso falar uma coisa? Eu sou sexólogo, eu estudo isso. Eu estudo desde 1998 que eu estudo sobre essas questões. Minha esposa estuda sobre isso também. Quando a gente viu a nossa filha,
no braço do sofá, ela sentava assim, ela fazia esse movimento. Pra gente foi forte, porque ele era pai. Aí conversamos, eu e a Jéssica, amor. Liguei até para uma amiga minha, a Vivi, né? Uma grande amiga minha, que felizmente até se foi. Vivi tinha 3 filhas. Aí depois a gente foi, não, vamos agir com mais consciência terapêutica. Porque eu não vou inibir, não vou aplaudir, faço mesmo, é podar. Acho que é a melhor forma. Eu queria entrar nisso porque a gente vê outras crianças, nós já passamos por essa fase, né? E hoje, mais do que nunca, parece que isso vai ser mais normal do que tudo. E você quer ver uma questão? E quando tá um menino e menina? Priminhos. Aí, ele olha ela olha ele, e os pais ficam loucos com isso. Gente, eles não estão transando, eles não têm essa consciência. Uma coisa é um mais velho e um mais novo. Agora, 2 crianças de 7 anos, é um conhecimento que eles estão tendo ali. É o curioso. Mas importante, aí volta naquele diálogo. Ninguém pode olhar suas partes íntimas, porque você é criança. Então, é tratar com leveza. Antes se não tinha aquela maldade, né? Essa maldade. Mas não tem ainda. A criança não tem. É incrível que pareça. Os tempos, as informações estão aí, mas a criança ela tem muita informação, mas ela não tem a maldade. Ela não tem a maldade. Ela tem muito acesso, mas ela não tem a maldade. Eu trabalhava em Lavras, fui fazer um trabalho de palestra nas escolas, realidade diferente. Em comunidades mais carentes, as crianças de 9 anos elas já tinham acesso a drogas, a abuso, aos pais tendo sexo. É muita informação para aquela comunidade, pesado, mas ela não deixa de ser criança. Ela, infelizmente, só tem informação no tempo errado. Mas tem. Então, isso aí acontece até hoje. Mas aí entra os pais educar quanto a isso. Ficar de olho, né? Porque hoje as crianças, igual você falou, estão sendo criada dentro do apartamento, então ela não está tendo tanto esse acesso à rua. Mas dentro dos apartamentos que estão os abusos, né? Tem que estar de olho, gente. Vigilância com nossos filhos, sempre, sempre, sempre. Muito bom isso, minha gente. Esse episódio aqui hoje, tratando sobre, né, a dificuldade e o problema dessas crianças, o impacto do abuso na idade adulta, né, que se relaciona com a sexualidade, foi muito bom que a gente acabou ampliando aí outros campos e eu espero que você possa voltar, foi muito bom. Quero agradecer a sua presença por ter se disponibilizado de vir falar para os pais, né, de uma forma tão aberta, de uma forma tão clara, sem tabus, sem problemas. E você não pode perder esse MCast, minha gente, porque ele está maravilhoso. E os próximos episódios também, que eu vou trazer o Ederson aqui, viu? Você... Mas sempre é terapia, porque falar do outro é falar da gente, né? A gente entra em contato com as nossas crenças, com os nossos valores. Então, mexe com a gente. Quando eu estou fazendo terapia, de certa forma, eu vou me revendo também. Então, é muito bom. É sempre bom, sempre crescimento. Muito bom. Então, muito obrigada. Espero ter você mais vezes aqui. Estamos total à disposição. Eu agradeço. Não percam, porque vai ser maravilhoso, edificando aí as famílias, os lares. Parabéns pelo trabalho que você sempre faz, que é maravilhoso. Obrigada. E a gente aguarda você, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comenta e ativa o sininho. É muito importante para que a plataforma entenda que você está gostando e entregue esse conteúdo para muito mais pessoas. Então até o próximo MCast. Tchau!